Olá pessoal, continuando nossa aula sobre a industrialização brasileira, nós vimos o período do milagre econômico, todo o otimismo daquele enorme volume de empréstimos chegando no Brasil, juros baixos, só que a vida ela traz surpresas, né? E qual foi a surpresa? Enquanto o Brasil estava num período de otimismo extremo, né? Com campanhas fortes no sentido do ame ou deixo, com campanhas tipo Pra Frente Brasil, num momento de extremo crescimento econômico, o mundo trava quando acontece a primeira crise do petróleo, no ano de 1973, tá? Num conflito conhecido com o nome de Yom Kippur, o Dia do Perdão. E o que acontece nesse contexto? Aquele volume de empréstimo a juros extremamente baixos, ele tem uma reduzida, ele tem uma queda, o juro começa a oscilar, já que ele era flutuante, mas ainda era encarada apenas como uma crise. E o pensamento brasileiro naquele momento foi o seguinte: nós estamos num período tão bom, que essa crise não vai nos abalar. Ela vai ser uma crise e ela logo vai passar. E quando ela passar, tudo volta ao normal e vamos recuperar o nosso crescimento do milagre econômico. E esse é o pensamento que você tem que ter no Brasil durante a marcha forçada. O próprio nome já faz essa referência. O que é? A marcha seria o caminho da tropa, a indústria brasileira vai seguir o mesmo caminho, nem que para isso o Estado tenha que forçar a barra. Então esse é o raciocínio do período chamado de marcha forçada, que é esse segundo da ditadura militar brasileira. Vamos crescer, nem que para isso o Estado tenha que assumir a economia. E foi o que aconteceu. Teve o período de crise, e aí algumas empresas começaram a fraquejar, só que o Estado tinha um constante pensamento: isso logo vai passar e a gente vai conseguir recuperar todo o nosso prestígio, todo o nosso crescimento. Então quando uma empresa ameaçava quebrar, o Estado ia lá e comprava. Por quê? Assim você não para a produção, você evita desemprego, e esse ritmo continuou. Uma empresa quebrava, o Estado ia lá e comprava. Uma empresa precisava de ajuda, o Estado ia lá e ajudava. E aí uma coisa marcante é o seguinte: depois da crise do petróleo, o Brasil ele tem um maior controle do Estado sobre a economia. O Estado fica ainda mais atuante. E aí uma coisa importante é o seguinte: esse vai ser conhecido como o período das estatizações. O que seria uma estatização? Seria o momento onde o Estado ele compra empresas privadas. Então o Estado brasileiro começou a comprar uma série de empresas. Já vai gravando, o que vai se tornar um problema posteriormente é que isso traz muito custo para o Brasil. Cada vez que ele adquiria uma empresa, o que acontecia? Ele passava a ter uma folha de pagamento para cuidar. E aí ele ia lá e comprava outra empresa, outra folha de pagamento. Ele ia lá e comprava ainda outra empresa, e uma folha de pagamento ainda maior. Isso um dia vai estourar, não agora. O Brasil ele continua, e esse otimismo que o Estado manteve, esse empenho, ele serviu por quê? Se no milagre econômico o crescimento foi em torno de 10% ou mais da economia, na marcha forçada, mesmo com a primeira crise do petróleo, ela se manteve na casa de 6,5%, o que é um crescimento econômico muito bom, principalmente frente ao que a gente já tinha visto pouco tempo atrás. Então o Brasil ele realmente seguiu um caminho muito bom. E o Brasil ele tentava mostrar para o mundo todo esse otimismo. Ele lança uma coisa chamada segundo PND, que é o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Isso para mostrar o seguinte: o Brasil ele não está pensando com medo, o Brasil não está olhando para trás, o Brasil está pensando à frente. Vamos pensar em futuro, vamos lançar um novo plano de desenvolvimento. E o Brasil começa a construir obras, investindo de novo em energia. O Brasil constrói uma série de obras chamadas de faraônicas. O que isso quer dizer? Obras de grande porte, que chamam a atenção. O que nós destacamos aí? A usina hidrelétrica de Itaipu, a binacional, entre Brasil e Paraguai. Tá? A maior hidrelétrica do mundo por muito tempo, e até hoje é que tem a maior capacidade produtora de energia. A gente também destaca a construção da ponte Rio-Niterói, uma ponte extremamente importante ligando as cidades de Rio e Niterói, aproximadamente 14 quilômetros, que são vitais para o funcionamento dessas cidades. Nós destacamos aí estradas como a Transamazônica, a Belém-Brasília, desculpa. E o que acontece? O Brasil começa a crescer. O Brasil começa a crescer no pensamento de quê? No pensamento de que aquela primeira crise vai passar. Tá? Esse era o pensamento. A gente segura a economia e essa crise vai passar. E essa crise vai passar. E a marcha forçada ela vai até o momento onde o Estado, já endividado, não esperava um acontecimento chave. Qual foi o acontecimento chave desse período? A segunda crise do petróleo. Se na primeira crise houve uma redução dos empréstimos, o Brasil já teve que contar com uma série de empréstimos especiais chamada de petrodólares nesse momento. E esperando a primeira passar. Quando acontece a segunda, o número de capital disponível para empréstimo ele diminui muito, e aí o Brasil entra num período delicado de crise econômica que a gente vai ver em outra aula. Certo, pessoal? Até a próxima.